Duplo Expresso. Quem está na política tem que ter um certo sentido de missão, um certo sentido de entrega. Isso não é de caráter religioso, isso não é franciscano, isso é uma concepção clara, um socialista, é um político de novo tipo, Ron. Ô, Nildo, se não é de uma convicção interna, no mínimo, na quadra atual, tem um sentido estratégico, porque eu conversava isso, aliás, uma vez que o Pepe Escobar esteve aqui no programa, né? Que a pessoa, para enfrentar o Império, com a sofisticação dos seus aparatos aí de controle, de criar dossiê, etc., monitorar e fazer armações para cima, a pessoa tem que ter quase uma disciplina monástica, uma ascese, assim, de um monge mesmo, porque a pessoa não pode gostar nem muito da grana e nem muito da carne, né? Em variedade, digamos assim, gostar muito. Porque você vê, o Julian Assange, o pessoal pegou com isso, né? Botou as meninas lá, o cara era um rockstar, era uma celebridade, cada país que ele ia botava fila de meninas no seu quarto de hotel, não demorou para os Estados Unidos falar, não, isso aí é estupro, transou com elas sem camisinha, não avisou e tal, e o cara se ferrou, tá aí. Então, eu concordo com você, sem um juízo moral. No meu caso, é a questão muito prática, de não dar, né, ouro a bandido e ficar vulnerável. Então, uma vez eu conversava com... Aliás, a primeira vez que eu conversei com uma grande liderança petista, né, um estrategista do PT. Quando eu conversei com ele no telefone, ele falou assim, você que é o Romo, está há muito tempo querendo conversar com você e tal. Muito bem, você está na Suíça? Eu falei, tô, tal. Ele falou assim, não, você não sabe. Eu agora, você não sabe o que eu estou fazendo agora. Eu falei, o que é? Estou bebendo uma cachaça aqui, mineira, envelhecida tal, de $5.000 a garrafa. Deve ser a Salinas. Eu não sei, mas assim, bom, eu não bebo, não sei nem de vinho aqui, eu ligo para essas coisas, então assim, mas por que como cartão de visita a pessoa quer dar uma marca de ostentação? Eu falei, mas é por isso, é uma pessoa, Nildo, que já teve problemas com a justiça brasileira, com o sistema de justiça acusado, né, de corrupção, não sei se certo ou errado, enfim, pouco importa isso, mas assim, uma pessoa, como você falava, que vive do seu trabalho e que viveu na política a vida inteira, pode se permitir uma garrafa de cachaça de $5.000, assim, e falar, isso, pior ainda, beber e falar, né, contar vantagem. Eu falei, mas gente, o pessoal tá, né, nesse nível Assange de inocência, não pode enfrentar o imperialismo fazendo esse tipo de coisa, Nildo Orix, com esse tipo de vulnerabilidade. Então, tem que ser quase um monge. Então, né, pode gostar muito da carne, mas na sua relação, entendeu? Monogâmica, pode, em princípio, ou pelo menos assume logo, fala assim, olha, né, aqui eu sou adepto do poliamor, se o pessoal conseguir o dossiê lá, fala, não tem problema, isso aí eu assumo e tal. Agora, né, no caso assim, não dar margem a dossiê, Nildo Orix, para não ser chantageado. Eu acho que são dois aspectos, né? O tema da moral sexual e o tema da vida monástica, no sentido pecuniário da expressão, eles são determinantes. Então, eu considero que um socialista e um revolucionário tem que viver do suor do seu salário. E, digamos assim, a sua ostentação tem que estar no limite do seu salário. Essa é a grande questão. Tinha uns liberais aí que diziam, Nildo, tu gosta de um charuto cubano, mas é claro, um Coíba siglo V é maravilhoso, só que eu não posso fumar, né? Porque é caríssimo. Então eu tenho maior apreço. Agora, a minha existência não está voltada para isso. E quando eu estou consumindo um Coíba, é eu que pago. Primeira coisa. E eu não vou numa roda de banqueiros para filar lá um Romani Conti, lembra do Lula com o vinho? Era essa expressão, essas coisas, esses salamaleques do poder. O Brizola tinha uma expressão muito boa, cuidado com os tapetes vermelhos. Pisar nos tapetes vermelhos é uma coisa muito importante. Por isso que, a despeito de todas as limitações, o Mujica é idolatrado aqui. Isso aí. Bom, antes de chamar o Alejandro Acosta, queria só comentar algumas coisas. Primeiramente, que estão soltando o Lula pela o quê? 27ª vez, 34ª, 59ª, né? Muitas pessoas já estão exercendo o ceticismo saudável já nesse momento e falando, não é possível. De novo, agora, né, os sinais que emanam do STF, aí vem com 2 julgamentos paralelos, assim, então, um é o recurso da suspeição na segunda turma, e o Celso de Mello está dando sinais de que pode votar pela suspeição do Sérgio Moro. O outro é o julgamento ser pautado da prisão em segunda instância, lá já no pleno do STF, no plenário,
pelo Toffoli, mas dizendo, né, que o Gilmar Mendes vai virar o voto e talvez outros virem. Já foi tema de coluna do Merval Pereira no fim de semana, dizendo, parece que vai mudar, talvez não mude e tal. Minha gente, quantas vezes no último 1 ano e meio você já não viu isso? O Lula foi preso em abril do ano passado, a gente já está em outubro desse ano, de 2019, tá o quê? 1 ano e meio. Quantas vezes você não viu essa história do agora o STF vai soltar, vai salvar? Aliás, foi assim que ele foi parar na cadeia. Não foi com José Eduardo Cardoso chegando lá e dizendo que ele entraria naquele sábado para sair na quarta-feira seguinte, com o julgamento de quê? Da ADC, da tal da ação declaratória de constitucionalidade, que agora eles dizem que vai julgar e vai soltar. Por favor, né? Menos ingenuidade. Por que crer se o golpe tem total controle, se não estamos vendo conflagração nas ruas do Brasil, se não vimos nenhuma mudança na correlação de forças, se nós estamos sendo derrotados sem sequer entrar em campo, por que o golpe ceder alguma coisa e libertar o Lula? Qual é a mudança na realidade que alteraria? Qual é o constrangimento interno ao STF que mudou? Os generais, enfim, o que mudou para que evoluísse ali o entendimento, sabendo que eles decidem de acordo com o constrangimento político da direita, né, do poder de fato? Né? Muito, muito esquisita essa história agora. E, mais uma vez, isso sempre entra como desvio de foco, então você vai ver todos os parlamentares do PT falando disso desde ontem. Eles sabem que isso é, né, que nem você botar um paninho vermelho na frente do touro para a militância, as pessoas que justificadamente apoiam o presidente Lula e querem vê-lo livre, como nós queremos, mas eles sabem que a pessoa para de falar de qualquer coisa para falar sobre STF e libertação do Lula no STF. Não vai existir. O Lula só vai ser libertado com pressão do povo nas ruas. Não vai ser com salamaleque e mão na consciência de ministro. Esse pessoal não tem consciência. E se tem, estão todos reféns de dossiês. Aí a gente falava ainda agora, sua estrepulias sexuais, às vezes até não estrepulia, apenas um comportamento desviante, como é o caso da Carmen Lúcia, que é homossexual e tem lá sua jovem companheira e foi flagrada no exercício da sua sexualidade e não quis que isso viesse a público e não teve atitude digna de renunciar ao mandato, se ela queria mandar o mandato de ministra ou no mínimo de presidente da corte, se ela quisesse manter isso na esfera privada. Não, ela continuou lá e cedeu à chantagem. E aí deixa de ser uma questão privada, vira uma questão de Estado, uma affaire d'État. Então, a gente falava ainda agora com o Nildo, né? A vida privada, que deveria ser privada, não era para estar na esfera pública, mas ela muitas vezes se torna razão de Estado, uma questão de Estado, quando você vê que o Império usa isso para constranger essas pessoas a traírem o seu país e traírem o seu povo. Então, nesse caso da Carmen Lúcia, nós sozinhos, embora muitas redações de veículos da imprensa dita alternativa soubessem do que acontecia, da chantagem. Tivemos até aqui o testemunho de alguém que trabalhava lá no Brasil 171, a Thaís Moia, e falou que indagou editores lá, falou, não, tem isso aí, rola essa história sim, é verdade, mas não vamos comentar. Não, aqui a gente comentou, era uma questão gravíssima, em que ela, na presidência do STF, impedia justamente que essa ação, a tal ADC, Ação Declaratória de Constitucionalidade sobre a prisão em segunda instância, fosse pautada, impedindo que uma das frentes de possível libertação do Lula tivesse curso, né? Tivesse curso. E aí você vê nessa história aí da ADC, da prisão em segunda instância, bom, o Lula não está mais condenado em segunda instância, ele está condenado na terceira, ele já foi condenado no STJ. E aí aquela discussão, o que eles vão decidir? Essa que é a discussão atual. É voltar ao que era antes de 2016, em que a pessoa, em tese, só começa a cumprir pena depois do trânsito em julgado, que é o que sai da leitura da própria Constituição, lá do artigo 5º, ou eles vão criar aí uma coisa à la carte e dizer que é o tal da terceira instância, não é mais segunda, no STJ. Né, escrevendo, não tem isso na Constituição, mas eles inventando aí uma tal de interpretação sistemática pelo espírito da Constituição. Vai ter alguma composição ali para decidir isso. Agora, se eles decidirem a volta ao esgotamento dos recursos, ao trânsito em julgado, aí sim, né, isso aí poderia ter uma implicação no caso do Lula. Agora, essa é a tendência? Não sabemos. A maioria, para colocar isso, com toda a pressão que existe, há interesse de quem manda em alterar, mexer nesse tabuleiro, se eles estão ganhando de lavada, se sequer
a oposição entra em campo? Faz sentido? Pensa um pouquinho, para com a paixão, a sua vontade. Todos nós queremos que o presidente Lula seja libertado, mas agora pensa, faz sentido? Por que eles estariam constrangidos a mudar a posição se eles têm um controle total, controle de espectro total? Até partido da oposição eles controlam com infiltrados. Não faz sentido. Não faz sentido. O Lula é uma pessoa que pode desequilibrar o jogo. É lógico que ele é passível de críticas, o Nildo agora fez bastante críticas ao presidente Lula, mas ele é uma pessoa que, pressionado pela base, que não vai aceitar uma composição com golpe, porque o problema é que não estamos mais numa conjuntura histórico, político, econômica em que é possível fazer um ganha-ganha de todas as classes, a conciliação e todo mundo ganhar. Os nossos termos de troca estão muito degradados em relação à comparação quando o Lula pôde fazer esse ganha-ganha, né? Todas as classes ganhando. Aí você pode criticar, poxa, mas a classe de cima ganhou muito mais. O próprio Lula falou que nunca na história desse país os banqueiros lucraram tanto como no meu governo. É verdade. Agora, o pobre ganhou, a classe média ganhou, todo mundo ganhou no governo dele, mas era possível, porque a gente vivia um período que dificilmente vai se repetir, em que o chinês pagava pelo minério de ferro praticamente o preço do ouro, né? Assim, no sentido hiperbólico, exagerando um pouco. É difícil voltar isso, ainda mais num contexto de recessão global, é o que está apontando, saiu uma matéria ontem no Guardian, né? A Bíblia aí do pessoal da lacração, já antevendo um período de duradoura recessão em nível global. O mundo não está em recessão. O Brasil é que teve aí em recessão sem crescimento nos últimos 4 anos. E aí quando a gente já está exangue, aí o mundo vai mergulhar. Então a gente está caminhando para um colapso. É impossível. Não tem. O conflito distributivo está agudizado no Brasil. Não tem como, nesse momento histórico, todo mundo ganhar de maneira desproporcional, mais uma vez. Então, para alguém ganhar, o outro tem que perder. Ou para deixar de perder, o outro tem que perder. No caso, o que aconteceu com o golpe no Brasil? O 1%, a finança falou, quem vai pagar a conta é o pobre. É o pobre, é a classe média, em alguma medida, a classe média baixa, pessoas que usam serviços públicos, quem se aposenta, né, quem ganha salário. São esses que vão pagar. A gente vai aumentar o nível da superexploração e vamos cortar todas as políticas assistenciais do Estado. Então, eles estão tentando repassar o máximo da perda. Por quê? Porque eles precisam sangrar o Brasil para fechar o buraco lá na matriz. Nos Estados Unidos, não há como entender o problema brasileiro sem pensar na questão da teoria da dependência, como falava ainda agora o Nildo Rix, nosso capitalismo dependente, e no contexto global dessa crise do capitalismo financeiro, em que eles precisam de ativos reais para fechar a conta da maluquice que eles inventaram lá, imprimindo dinheiro, né, criando suposta riqueza que não existe na história das startups. Mais uma vez eu recomendo aqui a leitura do artigo publicado ontem pelo Caos Soberano, vou botar aqui rapidinho na tela, é aquele explicando como o neoliberalismo destruiu a economia americana, né? Então, o que gerou o buraco que agora precisa ser coberto com o nosso sangue, suor e lágrimas, super exploradas aí pelo centro do capitalismo? Está aqui, esse artigo publicado ontem. Olha, cadê a América Latina? Revelado, Ciro pode... Aqui embaixo, Como o neoliberalismo destruiu a economia norte-americana, publicado ontem, no fim da tarde. Então, sem entender esse buraco e sem entender como funciona o sistema imperial, como funciona o imperialismo, não há como entender os constrangimentos que atingem o Brasil, que atingem o Equador, que atingem o Peru, que atingem a Argentina, que vai ter uma transição de governo, e a gente vai ter que ver como que o Alberto Fernandes, o candidato do peronismo, vai se virar, né, nessa questão com esse constrangimento. Porque, aliás, essa experiência vai ser interessante na Argentina, porque ele vai ser apertado pela base do peronismo, que vai querer falar, não, olha, até aqui vocês estavam passando a conta para o povo, né, a fome explodiu na Argentina, mas agora a gente quer a revanche. Não, agora vai para cima da elite, a gente quer recompor pelo menos parte daquilo que a gente perdeu durante o governo do Maurício Macri. Como é que o Alberto Fernandes vai fazer? Ele que vem do sistema financeiro, ele que está muito à direita da Cristina Kirchner. E agora, se ele não entregar a esperança que ele está vendendo, como que ele vai se manter? Como que vai ser a estabilidade do seu governo? Então vai ser interessante ver. E o Lula é a mesma coisa. É óbvio que ele não é um revolucionário, nunca foi esse o perfil dele, não tem nada de marxista, ele é um sindicalista, alguém que acha que o bom é poder dar posse material às pessoas, que o trabalhador tenha carro. Ele já falou isso várias vezes, um carrinho, que possa ir no fim de semana num restaurante com a sua família, etc. Agora, ele não tem como oferecer sequer isso às pessoas hoje sem tirar do capital,
sem tirar do pessoal que até agora conseguiu fazer o povão entubar as perdas. Então, o Lula, fora da cadeia, ele pode ser pressionado por essas bases a dar uma guinada. Não é o perfil dele. Embora ele não quisesse, não fosse do feitio dele, ele perderia a ascendência. Imagina, se ele vira um interlocutor aí se ele vira uma liderança da oposição fora da cadeia. Se ele não radicalizar no discurso, nesse momento de destruição, se opuser claramente às reformas ultraliberais e ao desmonte do Estado, ele perde ascendência sobre a sua base e aí vai surgir uma nova liderança, um movimento sem lideranças claras, enfim. Né? Qual é a liderança clara nesse movimento do Equador? Não, acho que a coisa está assim. Quem era a liderança dos coletes amarelos na França? A coisa, né, às vezes, acontece sem uma coisa organizada, verticalizada. Então, se ele saísse e ficasse fazendo composição no Congresso para aprovar a Previdência, como os governadores do partido dele estão fazendo, com relação à entrega do pré-sal, com relação à securitização, quem ia acreditar nele como uma alternativa, se ele negociasse a mesma coisa? Mais uma vez, a despeito das crenças e tendências dele, a despeito disso. Então, eu imagino que o golpe, ele vai ser pressionado pela base. Então, como ele pode desequilibrar, é um exímio articulador, tem essa ligação carismática com o povão, é um risco. E por que o golpe ia se submeter a esse risco, tendo total controle da situação? Não há combate. Por que eles precisam ceder? O Lenin Moreno cede, lá entregando decreto, porque está tudo em chamas, está tudo quebrado. Agora, qual é o constrangimento que nós estamos impondo ao golpe nesse momento para eles precisarem ceder, dar os anéis para manter os dedos e libertar o Lula? Não há. Não há. Não há. Então, é isso que a gente precisa ter em mente, até em nível internacional. O Lula é uma pessoa que, estando em casa, pode pegar o telefone e ligar para o Vladimir Putin. O golpe vai arcar com esse risco? Pode ligar para o Xi Jinping, pode ligar para o Recep Erdogan, pode ligar, sei lá, para mais quem. É essa pessoa. Eles vão colocar, pode ligar para o Maduro, pode ligar lá para o Raul Castro ainda lá, embora não seja mais o presidente. É essa pessoa que tem uma interlocução e pode ligar até para o pessoal do imperialismo, né? Pode ligar, tem interlocução com todo mundo. E começar a criar um ruído na comunicação entre militares e Estados Unidos, Bolsonaro, Estados Unidos, etc., Deep State, que para que eles vão arcar com esse risco? Não faz sentido. Então, você tem que pensar estruturalmente, não pensar nessa coisa primeiro, não pensar mais em argumento jurídico, né? Isso é uma ficção. Essas decisões do STF são totalmente políticas. Então, mas será que não deve pensar ainda em preocupação? Mas tem não sei quantas centenas de milhares de pessoas presas por causa da segunda instância. Desde quando isso é relevante para quem manda no Brasil? Eles querem mais que prenda mesmo, que todo mundo apodreça na cadeia. Se o julgamento é só pelo Lula, não é para mais ninguém. É lógico que tem outras pessoas pagando o pato junto, tem, mas eles, desculpa, eu ia falar palavrão, mas eles obram e andam para o povo brasileiro, não é palavrão, né? Vamos falar, cagam e andam para essas pessoas. E, aliás, é uma falácia dizer que a explosão da população carcerária no Brasil se deve ao julgamento lá que permitiu a prisão em segunda instância. Nada disso. A maior parte das pessoas está presa preventivamente, em que não incide nada, mesmo sem que haja os requisitos para a prisão preventiva. Não há, mas já é assim, é a regra. A pessoa está lá presa preventiva, então não muda nada com esse julgamento. Algumas pessoas, não sei quantas, vão ser libertadas, mas a gente pode conversar sobre isso com o Fernando Nogueira Martins Júnior, que vai estar aqui com a gente, professor de processo penal e advogado militante da área de direitos humanos. Ele certamente vai falar com isso com muito mais propriedade do que eu. Mas é mentira achar que o problema da explosão da população carcerária no Brasil se deve a essa mudança de entendimento em 2016 do STF. Ela já vinha de antes. Vinha, inclusive, da política com relação ao combate a drogas do governo do PT. Um projeto que foi relatado na Câmara, um projeto de lei, relatado por quem? Pelo Paulo Pimenta, que permitiu aquele arbítrio do juiz para decidir, de acordo com a quantidade de droga, o que era traficante e o que era consumidor, usuário da droga. E com isso explodiu, porque fica muito, não tem um standard, fica na cabeça do juiz dizer quem que ele manda para a cadeia e quem que ele não manda. E está mandando todo mundo, é lógico, todo mundo que é pobre, preto, favelado, independentemente da quantidade de droga que está. Então, a explosão da população carcerária começa ali nesse momento, salvo engano. Amanhã o Fernando pode conversar mais sobre isso com a gente. Mas
é uma falácia dizer que é uma pressão porque os presídios estão cheios. Vão continuar, as pessoas estão presas preventivamente, eles estão cagando e andando para quem está preso. Esses julgamentos são só com relação à questão do Lula. E não há nenhuma mudança estrutural, não há nenhuma mudança na correlação de forças a indicar que o golpe precisasse fazer uma concessão. Né? E deixando na rua um elemento disruptivo, um elemento que pode gerar instabilidade, como eu falei aqui, a despeito das suas tendências naturais, das suas convicções, porque uma liderança tem uma relação dialética com a sua base. Ela influencia a base, mas se ela se divorciar muito, ela perde esse apoio. Então, ele é influenciado também, tem que cavalgar um pouco a base, ele não pode se meter em conchavo em congresso, como fazem os governadores do partido dele, lá com história de previdência, ganhar comissão em cima do roubo do pré-sal, uma vergonha, isso se associando à rapina ao Brasil, e depois a questão também da securitização, que vai tirar sequer a noção que a gente tem hoje de quanto do orçamento vai para o sistema da dívida, né, a debitocracia. Sequer esse número de que metade do orçamento vai, a gente vai ter mais, porque o dinheiro sequer vai entrar no caixa do Estado, vai até essa transparência, né, caduca, porque a gente não sabe quem recebe o dinheiro, né, o Brasil é o único país do mundo que não fala quem são os credores da dívida, até isso a gente vai perder, porque não vai entrar no caixa. Discussão de orçamento não vale mais nada. Para que tem parlamento? O parlamento, historicamente, surgiu para aprovar tributação, né? O rei queria tributar, o parlamento dizia, não, eu não pago sem ter uma opinião, sem poder, né, participar da decisão. Então, o parlamento, historicamente, surge, né, saindo ali da Idade Média com isso. Né? No taxation without representation, era o grito lá do pessoal da independência americana, que eles queriam representação para poder aprovar a tributação, e foi a questão tributária que levou à independência das 13 colônias. Então, não tributação sem representação. É para isso que surge o parlamento, aprovar a tributação e depois aprovar a destinação desses recursos. Se não tem mais orçamento, porque o dinheiro é desviado pela finança antes, para que parlamento? A primeira função de um parlamento é fazer isso e fiscalizar a aplicação, fiscalizar o exercício do executivo. Depois vieram outras questões, aí, né, a iniciativa de legislação, etc. Mas se isso se consolidar, não há mais porquê. Né? Então, tem pessoas do PT, o maior lobista da securitização é o Wellington Dias, governador do Piauí pelo PT, como fala aqui sempre a Maria Lúcia Fattorelli, que ele pressiona a bancada, induz a erros, dando informações falsas, dizendo que isso daí vai ser só para pegar créditos podres, quando não é isso que está no texto da lei. Então o pessoal da Auditoria Cidadã da Dívida faz um trabalho fenomenal, vá lá ler sobre essa questão da securitização. Se o Lula fosse sair para fazer o que os governadores do Nordeste estão fazendo de uma maneira vergonhosa, ele perderia o nexo, né, perderia a ligação com a sua base. As pessoas estão no momento que pede uma radicalização. Eu não sou um radical, eu não era um radical, eu sou social-democrata, eu sou a favor, né, ou pelo menos pensava historicamente na luta ser dentro das instituições, etc. Mas eu tenho a compreensão de que esse não é o momento histórico. Não há, porque a menos que a burguesia fosse boazinha e falasse, não, estou disposta a pagar a conta. Porque, mais uma vez, a gente está numa agudização do conflito distributivo. Alguém tem que pagar a conta. Primeiro, no plano internacional. Quem vai pagar a conta? É o império ou são as províncias que eles sangram? Né? Primeira coisa. Então, eles estão com um buraco lá. Quem vai pagar? Agora, até internamente. Quem vai pagar? É o capital ou é o trabalho? Quem vai pagar? Já que os termos de troca também pioraram. Né? O que a gente exporta perdeu valor com relação ao que a gente importa, né? Comparando com o período do boom das commodities. Então, alguém vai ter que pagar a conta. E o Lula não poderia propor o que ele propôs no governo dele, necessariamente. Não há mais espaço econômico para isso e não há mais espaço em nível internacional, já que o Império precisa sangrar as províncias para fechar suas contas. Então é importante que a gente tenha tudo isso em mente quando vai discutir história de julgamento. Quantas vezes esses mesmos aí que estão falando Lula solto hoje, Lula solto na semana que vem, já não falaram isso nesse último ano e meio? Né? Mais uma vez tocando a flauta mágica. E mais uma vez a pauta é sequestrada para não falar da securitização, não falar da associação bandida da esquerda com a rapina do pré-sal, não falar do acerto dos governadores para acabar com a sua previdência, não falar de Patriot Act Tabajara. Mas essa cartada do Lula vai ser solto, quantas vezes não foi usada para sequestrar o debate e mostrar e esconder, aliás, a falta de ação dos políticos supostamente de esquerda, dos políticos no parlamento?
Mais uma vez eu repito, todos os deputados do PT ontem ficaram no Twitter falando dessa história. O Lula vai ser solto e tal, e não sei o que, e todos estão com a sua foto de perfil, né? Metade a cara do Lula, metade a cara deles. Que coisa ridícula. As pessoas estão sacando a de vocês. Vocês estão fazendo nada. Vocês estão se acertando, pior do que não fazer nada, vocês estão acompliciados com um golpe para aprovar o Patriot Act, esse monitoramento escandaloso das pessoas, agora até com o jeito da pessoa caminhar, que é único. É uma vergonha, vocês venderam a alma para ser o MDB da nova ditadura. Ninguém fala sobre isso, nenhum parlamentar, e nas comissões estão de todos os partidos. Tá PT, PDT, PSOL, PSB, PCdoB. Nenhum parlamentar desse partido, salvo Glauber Braga, que fez uma live, fala sobre essa situação. Nenhum presidente desses partidos fala sobre isso. Então, Carlos Lupe, Gleisi Hoffmann, Juliano Medeiros, nenhum fala sobre isso. Aí, PSB, PCdoB, tampouco. Nenhum candidato a presidente para esses partidos fala. Então, Haddad, Ciro Gomes, Guilherme Boulos fala sobre isso. Esse pessoal vendeu a alma. E o Lula, se fosse sair, poderia seguir no mesmo rumo dessas pessoas? Ele perderia o vínculo com a base. Então, é um elemento, até por isso, você vê, quebrar essa ascendência sequestrada do Lula pela base é possibilitar que surja uma alternativa. Por que o golpe vai fazer isso? Se eles têm o Dom Sebastião trancafiado. E aí fica todo mundo falando, não, quando o Lula sair, tudo vai se resolver, cairá maná do céu, abrirão rios de leite e mel na terra, etc, etc. Até esse elemento se frustra, né? Porque até aqui eles jogam com essa esperança plantada que é sempre adiada, que nem aquela história do horizonte. Você anda um passo, o horizonte afasta um passo. Anda um passo e nunca chega, né? Anda. Então, essa redenção nacional, né, dizendo, não, quando o Lula sair, tudo voltará a ser como em 2009, 2010, né, quando o Cristo Redentor decolava na capa da revista Economist. Se tiram o Lula e isso não acontece, o pessoal começa a dizer, bom, não era por aí, o que a gente faz agora? Convém ao golpe isso? Não convém ao golpe. Então, mais uma vez, é a despeito do que seja a tendência natural do Lula. Isso que a gente tem que compreender. Ele é um elemento de instabilidade. Não há nenhuma mudança objetiva na realidade, na relação de forças, para que o golpe, que está com controle total, coloque um elemento de instabilidade. Né? O nosso time não entrou no campo. O nosso time está comprado, né? Pelo menos na representação partidária no Congresso. Não há por que eles fazerem isso. Então, não seja manipulado. Para de espalhar essa porcaria. Espera para ver, no mínimo. E certamente amanhã a gente vai poder conversar mais sobre isso com o Fernando Nogueira Martins Júnior. Né? Um dos temas que certamente ele vai tratar aqui com a gente, quando teremos também o Caos Soberano para falar sobre o problema do rombo na matriz. E eu já recomendo o dever de casa, que você para amanhã leia e ajude a compartilhar também esse artigo dele, publicado ontem, mais uma vez o título é Como o Neoliberalismo Destruiu a Economia Norte-Americana. A gente vai chamar já o Alejandro Acosta para falar com a gente, mas antes eu queria comentar com você que essa mensagem que a gente traz, muito disruptiva, muito problemática para o golpe, porque ela desarticula a pinça que é fundamental para continuar essa ocupação do Brasil, que não é mais guerra híbrida, né? É ocupação híbrida, que a gente já está ocupado, a guerra foi feita, a gente foi derrotado, invadido de uma forma dissimulada híbrida, e a gente vive a ocupação híbrida. E para manter a ocupação híbrida, o caos controlado, eles precisam controlar todo o espectro, a dominação de espectro total. Então, por isso que eles controlam um lado e o outro, a suposta esquerda e a direita entreguista. Né? Por isso que tem os infiltrados na esquerda, para possibilitar o sequestro de pauta, o sequestro de debate público, o pastoreio do debate público, herding, né? A expressão original. Então, esses dois aqui escolhem qual é a pauta, aí fica um só multiplicando por menos um que o outro fala. Então, eu falo A é bonito, A é feio, A é bom, A é ruim, mas ninguém fala de B, C, D, E, F, G, H. Então, eles conseguem sequestrar, e isso é fundamental. Quantos exemplos aí você já não viu? Sequestro de pauta, de Damares com camisa, aí você vê prontamente o Haddad querendo colocar camisa rosa, etc. É um dos exemplos, mas é direto que a gente vê isso aí nos últimos anos, essa tática aí dessa cismogênese, a criação e a administração de uma divisão para que você possa sequestrar o debate público, controlar uma sociedade, uma população. O Brasil é o maior laboratório do mundo, porque é a sociedade mais sofisticada, maior, mais complexa, em que isso está sendo tocado, esse regime já de ocupação híbrida. A guerra híbrida foi tocada para derrubar
os governos do PT, né, e levar a esse amarração, né, amarração das instituições dessa forma, aí, com a chantagem dos dossiês, etc., e a vinculação com a matriz. Mas a gente está num momento em que a gente tem, e por isso a gente diz que é uma coisa nova, porque o que se falava de guerra híbrida antes? É os Estados Unidos contra a Rússia, né? Mas aqui a gente tem a associação já do Estado que está sendo atacado, porque o Estado brasileiro está sendo atacado, mas então a gente tem a associação de indivíduos dentro do Estado com uma potência estrangeira, mas é uma potência estrangeira PPP, parceria público-privada, então Deep State americano com a finança transnacional, para destruir o Estado brasileiro, né, desintegrá-lo, enfraquecê-lo e né, acabar com os direitos da população, etc., e situar o Brasil, manter o Brasil na esfera do imperialismo norte-americano e entregando a sua riqueza para fechar o rombo na matriz. Né? Estão associados pessoas no Estado, na administração pública, no executivo, os generais entreguistas que estão lá no GSI, com os Estados Unidos para sangrar e roubar até o dinheiro da classe média, que, de uma maneira estúpida, está colocando na Bolsa de Valores para depois ser estourada, enquanto a finança transnacional mete o pé. Já tiraram aí 27 bilhões de reais da Bolsa de Valores só de junho até aqui. Eles estão metendo o pé e você, idiota de classe média, está lá comprando ação para manter a cotação, para eles saírem na alta e depois, quando explodir, eles voltarem e comprarem na baixa. Você vai ficar sem nada, vai perder suas economias. Você que tem o fundo de pensão aí, que investe também, porque com a queda de juros para manter lá os 6% do cálculo autuarial e poder pagar pensões, o pessoal está indo para renda variável. Vai todo mundo se ferrar, mas vai fechar o rombo na matriz, que o pessoal está vendendo aqui na alta e metendo o pé. Então, há pessoas, elementos no Estado, no Banco Central, né, o pessoal queimando reserva já, o Paulo Guedes, para possibilitar esse sangramento do Brasil para fechar o rombo lá na matriz. Então, é isso o que a gente tem que ter em mente. Esse é o quadro. É isso daí. E o golpe, né, o golpe é uma associação já nessa nova fase, em que eles já estão no governo, entre essa potência invasora, essa PPP, Finança Transnacional Deep State, com o governo, o governo de ocupação. É Vichy da Segunda Guerra. Então a gente tem um governo de ocupação associado ao interesse estrangeiro, sangrando essa população local. Então já é uma ocupação híbrida, não é mais a guerra híbrida. A guerra eles ganharam. É que nem a França combateu lá brevemente a Alemanha, perdeu e foi. Também disseram que teve um pessoal que fez corpo mole lá, também teve isso, né? Porque não queriam muita guerra, estavam acertados em termos com Hitler, etc. O pessoal, né, teve a guerra, perdeu, aí ficou ocupado. É o que está acontecendo no Brasil, então já é uma ocupação híbrida. Né, uma ocupação híbrida. E, então, está sendo desenhado nesse momento, né? Então, a gente deve ter lá os projetistas dentro do Pentágono, e o pessoal já aprendendo o que funciona, o que não funciona, num país da complexidade do Brasil, da sua diversidade regional, diversidade étnica, nível de complexidade da economia, uma economia razoavelmente industrializada, razoavelmente conectada à tecnologia. Então, está sendo o maior experimento de engenharia social e de hipercontrole através das redes sociais de todos os tempos. Isso, o que está sendo desenvolvido no Brasil, se eles tiverem sucesso, os gringos, vai ser replicado em diversos outros países, onde vai ser mais fácil, já que as populações são menos complexas do que é o Brasil. Então é muito importante que a gente entenda o que está acontecendo, onde que a gente está. Esse é o contexto. E aí, essa questão importantíssima, e até aqui, o problema é que eles dominam no espectro, dominam em todo o espectro, tem a dominação de espectro total. Então, esquerda, direita, sequestrando a pauta, para não possibilitar que surja o verdadeiro questionamento. Que não surja uma coisa fora da cartola, como é o movimento. Aconteceu ali, uma coisa que realmente fez o pessoal parar o avanço, como foi no Equador. Né? E no Brasil a gente não vê isso. O Alejandro Acosta certamente vai ter comentários a fazer sobre essa questão. Mas como essa mensagem que a gente traz é muito inconveniente, já que a gente expõe que as duas pernas da pinça estão articuladas, né? Falsa esquerda e direita, e também PIG, Partido da Imprensa Golpista, com Globo e seus acessórios, e Piguinho Vermelho, começando com o Brasil 171 e seus acessórios, todos ali orbitando o que há de pior e mais podre no PT. Como a gente coloca isso, a gente é muito inconveniente, e por isso a gente é sabotado pelas redes sociais dos Estados Unidos. A gente reclamava da Globo, e com razão, mas a gente pulou da frigideira para o fogo, que é Facebook, Google, agora são os gringos diretamente. Antigamente a mediação da Globo, durante a ditadura, com participação dos generais. Né? Os Estados Unidos montaram a máquina. Vamos lembrar que a Globo era da Time Life, num contrato de gaveta, o Roberto Marinho era o laranja, e os militares dão um golpe junto com o Roberto Marinho na Time Life. Falam, não,
agora é a gente que controla essa rede que vocês montaram, né? Ensinaram a gente a fazer o conteúdo, ensinaram a parte técnica de montar uma rede nacional, etc. Mas agora está na nossa mão. Não, agora está na mão direto deles com Facebook, Google, YouTube, Twitter, etc. E aí você vê no que se traduz esse controle? Na censura que a gente sofre. Então, eu ia colocar aqui para a gente ver um vídeo, um flagrante que eu fiz ontem, da impossibilidade de curtir o nosso vídeo. A pessoa dá uma curtida no YouTube, aí o próprio YouTube tira a curtida. Diversas pessoas relataram isso conforme a gente fazia a transmissão ontem às 6 da tarde. Eu fui ver e de fato acontecia. Qual é a minha surpresa? Ao constatar que agora está acontecendo isso novamente. Então, vou colocar aqui, ó, você não vai casar minha boca, porque está com um delay aí, a gente está vendo a transmissão desse momento, está sem som. Eu estou falando aqui então em off, olha só. Eu vou curtir e o Facebook, o YouTube vai tirar a minha curtida. Né? Diversas pessoas estão... Ó, tirou. Mais uma vez, vou botar, ó. Ele vai tirar. Ó, sobe de 621 para 622, volta para 621. Mais uma vez eu vou colocar, vai descer para 621. Agora, um entrou, né? De cada 10 eles colocam um. Então agora aumentou para 622, que eles resolveram contabilizar um. Eu vou colocar 623, porque agora tem muita gente curtindo, aí você vê, sobe 2, né? As pessoas que estão vendo junto comigo estão curtindo, e aí sobe 2. Na verdade, eles colocaram um delta aí, ó, tá subindo, 626, que de cada 10 deve aparecer um, ou de cada 100 deve aparecer um, a gente não sabe. O mesmo se aplica a esse numerinho que está aqui de audiência, que está marcando 1034, 1033. Também deve ter um delta que tira uma fração e bota, um décimo, um quinto, metade, sei lá quanto é. Né? Os próprios números que o YouTube apresenta aqui são muito diferentes dos que aparecem no Social Blade. O Social Blade é uma plataforma aí que mede desempenho de canais e que só usa dados do próprio YouTube. Ela só usa dados do próprio YouTube. E lá aparece que a gente tem uma média de mais de 17 mil visualizações por dia. Só usando dados do YouTube, que mais uma vez pode ter o delta, a redução, etc. Então, aqui é concretamente, eu vou curtir, ele vai tirar a minha curtida. Então está aumentando. Você está vendo que está aumentando? Mas está aumentando uma fração. Está todo mundo agora curtindo ao mesmo tempo e ele aumenta pouquinho. Porque ele coloca aí um décimo, um centésimo, sei lá, das curtidas. Você vê que a minha ele tira. E diversas pessoas estão manifestando aí no chat, dizendo que a mesma coisa acontece. Até o nosso comentarista das sextas-feiras, o João de Ataíde, que está assistindo, observou no chat que com ele está acontecendo também. Então, há alguma diretiva aí para censurar. O Facebook, você já sabe como é que funciona, né? A página do Facebook, a gente está há meses sob censura. Vou botar aí na tela de novo, para quem não lembra dessa questão. Olha só, uma mensagem de papel passado, dizendo que o nosso conteúdo viola as políticas do Facebook, sem dizer o que especificamente, e que por isso qualquer conteúdo da página do Duplo Expresso no Facebook é invisível. Não adianta você compartilhar, porque só você vai ver o seu compartilhamento. Ninguém da sua rede vai ver. Né? E aí falam que dura uma semana, que eu posso recorrer. Toda semana é renovado, já 2 meses, sei lá quanto. Falam que eu posso fazer um recurso, eu sempre recorro. Eles sequer respondem ao meu recurso. Né? Mas até eu achei legal. Né? O Facebook é mais honesto, né, do que o YouTube. Eles colocam aqui que é uma censura de fato. Agora, no YouTube, eles colocam essa questão aí de tirar as curtidas, tirar o número de visualizações, né, e não falam nada. Ou então aquela questão... E aí, outra censura que a gente flagrou ontem, tá aqui, eu ia colocar o print, porque eu achei que até a hora do programa eles teriam resolvido, mas nem precisa print, vou colocar no ar. Olha aqui, vamos lá para o canal do Duplo Expresso no YouTube. Vocês vão ver uma ausência. Então, olha só, tá aqui o canal, ó. Vamos lá para vídeos, ó, tá aqui o início, aí vamos para vídeo. Vocês vão notar uma ausência. Olha só, tá o programa de domingo aqui em 2 partes, né? Porque derrubaram nossa transmissão no meio. Você que estava assistindo no domingo viu isso. Então tá aqui, ó. Gols da rodada de 13 de outubro, parte 1, parte 2. Né? Esse aqui da metade. E aqui à esquerda, né? O segundo vídeo que aparece é América Latina em Chamas e o Brasil. Ao vivo o programa de hoje, aí, com por volta de 1.000 pessoas assistindo. Cadê o programa de ontem? Com Felipe Quintas, que era para estar aqui entre o programa de domingo e o meu. É o outro que aparece aqui, é o recorte que a gente colocou do programa de ontem, com esse Ciro pode desmascarar Haddad e o golpe, ele vai. Cadê o programa com o Felipe Quintas? Cadê o programa de ontem? Não apareceu, até agora não foi liberado. E por que eles fazem isso? Porque a maior parte, 43% dos acessos aos vídeos, a gente tem esses números do próprio YouTube, é da pessoa que entra e coloca assim, ó, vai lá, ó, olha lá em pesquisa, ela entrou no YouTube, vamos para o início, ó, início. Tá? Ela entrou no YouTube, aí ela coloca aqui, ó, Duplo Expresso, Duplo Expresso. Aí ela procura, aí ela vai entrar no Duplo Expresso, ó, e vai fazer assim, ó, pesquisar vídeos, para procurar o último programa de hoje. 43, quase metade dos acessos é assim. Quem entrou ontem não achou o programa, falou, poxa, não teve programa hoje, o último foi o de domingo.
Até agora não foi liberado o programa de ontem, para quem faz esse tipo de busca. Agora você vê que coisa esquisita. Se você for no site, lá tá o Duplo Expresso aqui, ó, entrar na postagem do programa de ontem, aí você vai ver lá o link do próprio YouTube. Ó, tá aqui, ó, YouTube. É a primeira postagem. Se você clicar aqui, ele vai abrir o vídeo. Mas o que quer dizer então? Ó, tá aí o Felipe Quintas conversando com a gente. O que vai acontecer então? Ele só permite que veja o vídeo quem tem o link diretamente. Então, quem foi lá no site, clicou, vai ver o programa. Isso reduz a 1/10 o pessoal que assiste, que chega ao vídeo do YouTube acessando através do site, eu acho que era entre 7% e 9%, uma coisa assim, é uma fração. Então é esse tipo de sabotagem muito concreta que a gente está sofrendo. Eles escondem os vídeos. Olha aqui, tá aqui, ó, mais uma vez, o vídeo era esse aqui, ó, com esse banner, ó, isso aqui era o vídeo de ontem. Cadê esse vídeo aqui? Até tinha o Rubem Gonzalez que ao final não pôde participar com a gente. Você entra lá no nosso mural, cadê, ó, aqui na nossa página, não aparece. Cadê o banner com a bandeira do Brasil, Felipe Quintas e Rubem Gonzalez? Não tem. Então a gente precisa que você se engaje ainda mais para divulgar. Então, primeiramente, não dependa da rede social estadunidense. Eu estou falando da estatística, eu olho lá, metade das pessoas tem o hábito de entrar no YouTube e digitar Duplo Expresso e lá ver. Vai ver que não vai estar o vídeo, eles escondem como esconderam de ontem. Então, você precisa desenvolver o hábito de falar, mesmo que você queira ver pela plataforma do YouTube, que você entre no duploexpresso.com e clique lá no do YouTube para você ser dirigido para o YouTube. E desenvolvendo esse hábito, você não vai cair mais nessa pegadinha. Várias pessoas vieram perguntar ontem, mas cadê? Não teve programa? É uma pessoa que não entra no site, é uma pessoa que não está no nosso canal do Telegram, onde você vai encontrar o link para o YouTube, inclusive, entre outras 4 plataformas para a qual a gente manda o sinal e faz a transmissão, né? Twitter, Twitch, VK, Facebook e YouTube. São as 5 para a qual a gente transmite atualmente. Então é importantíssimo que você se engaje. Eu falei, a gente pulou da frigideira, que era a Globo, para as chamas, que são Facebook e YouTube. Eles agora não fazem mais aquela manipulação bruta, né? Sem uma lâmina afiada, né? Vou falar blunt em português, né? Sem o fio, que era do Jornal Nacional, né, a meia hora para todo o Brasil, sem ser customizada, sem ser tailor-made, adaptada para cada pessoa. Não, era uma mensagem única de manipulação para 210 milhões de pessoas. Né? A população do Brasil, quando eles tinham esse poder, era menor, então, sei lá, 200, 180, enfim. Não! Agora é muito mais sofisticado, eles estão estudando o tipo de mensagem que gera uma determinada reação em você, eles conseguem induzir o seu ânimo. Tem um estudo, é só você pesquisar, e depois o Facebook, quando foi descoberto isso, falou que suspendeu os estudos, em que eles faziam um teste para conseguir mudar o humor da pessoa, com o tipo de notícia que eles escolhiam que ela ia ver no feed de notícias dela no Facebook. As pessoas se informam agora pela mídia social, pelo que ela vê da sua rede. Então, eles conseguem controlar, falam assim, não, vamos dar uma deprimida aí nesse pessoal, para eles, né, diminuir a mobilização e tal. E agora eles conseguem, o algoritmo, não é uma pessoa que está lá, já é automatizado, o algoritmo te conhece melhor do que você conhece a si mesmo, conhece melhor do que o seu marido, esposa te conhece melhor do que a sua mãe te conhece, pelas coisas que você curte, pelas coisas que você vê. Então ele sabe qual botão apertar, qual aliviar para conseguir a reação que eles querem em você. Veja o exemplo lá no Facebook. Eles estão dizendo que o conteúdo que a gente coloca, o conteúdo da nossa página, você compartilha e só você vê. Então, eles têm uma determinação de saber o que é visível da sua página ou não para os seus amigos. Então, eles podem influenciar dessa forma. Houve na eleição americana, eles admitiram lá na questão... Opa, meia hora sozinho, congela a imagem. Espera aí que eu vou abrir de novo a minha cara para vocês me verem, além de me ouvirem. Vamos lá. Tá aí. Então, eles conseguem controlar, e no Facebook aconteceu isso no Brexit e na eleição do Trump, eles faziam uma propaganda contratada por essas campanhas que só aparecia para a pessoa. Só o destinatário, ele chamava isso de shadow, acho que era shadow, shadow post ou shadow propaganda, né, das sombras, uma coisa assim, que era feita especificamente para aquela pessoa, customizada, já conhecendo seu perfil psicológico, o que ia suscitar uma reação nela. Então, por exemplo, como eles têm o domínio de espectro total, eles podem te engajar ou falando uma mensagem que você quer ouvir, ou algo que vai te causar uma rejeição, podem colocar a coisa da lacração para o pessoal da direita, eles sabem o que funciona para te pegar. Amanhã a gente até pode conversar isso com o Caos, ele falou bastante sobre isso num artigo que ele publicou tempos atrás, né, que é o manual secreto, como o Bolsonaro chegou
e permanecerá no poder, algo assim. Foi um dos primeiros artigos que ele publicou com a gente. Eles conseguem fazer esse mapeamento psicológico, saber o que vai te afetar, o que vai colher a relação. E eles fazem uma campanha das sombras, que só você vê na sua máquina, né? Ninguém vai ver que isso está rolando, não é público. Por isso que se perdeu até o controle dos gastos. Quem vai conseguir monitorar quanto gastou em campanha o Bolsonaro com impulsionamento de post? Não é público. Só quem recebe vê. Então, é isso daí, a robozada toda que participou da campanha do Bolsonaro. A maior parte a gente não sabe, porque essa tecnologia da campanha direcionada e oculta já existe desde o Brexit, que foi 2016, o Bolsonaro foi 2018. Então, a gente está assim na superfície, na pontinha do iceberg, quando a gente fala da história de disparo em massa de mensagens pelo WhatsApp. Falamos bastante disso, já que o PT está associado, não só por ter usado o disparo em massa também, mas por ter ocultado o áudio do Bolsonaro pedindo caixa 2. Se você não conhece essa história, só você ver esse recorte de ontem, tá aí. É justamente sobre isso que trata o vídeo intitulado, esse que aparece aí à esquerda, ó, Ciro pode desmascarar Haddad o golpe. Ele vai? Então, você vai ver como é que funciona isso. Mas isso é a pontinha do iceberg, porque tem toda essa questão da propaganda das sombras que não tem nem como controlar. Facebook vai abrir esses dados, dizer quem contratou, quanto pagou, quanto foi, quantos receberam? Se você não tem um controle externo para saber o que foi impulsionado nessa modalidade de sombras. Então, esse é o mundo de hipercontrole para o qual a gente está caminhando, em que a sua mediação com o mundo e com as informações não é mais feita pelos irmãos Marinho, é feita pelo Departamento de Estado, é feita pelo Pentágono, associado à Silicon Valley. Né? A gente caiu da frigideira nas chamas. E por isso que é gravíssimo que parlamentares supostamente de esquerda, mas que de esquerda não tem nada, que venderam a alma, estejam silenciando sobre o avanço, a legalização desse tipo de monitoramento e hipercontrole com o Patriot Act Tabajara. Por que ninguém mais fala sobre isso? Só o Duplo Expresso? Bom, felizmente o Nildo vai puxar esse assunto lá na reunião do Diretório Nacional do PSOL. Cadê os demais parlamentares, cadê as demais lideranças de outros partidos que não estão preocupados com a sua base, que é essa que vai ser perseguida? Não vai ser parlamentar que vai sumir, não vai ser parlamentar que vai ser processado e preso, é a sua base aguerrida de militância por moradia, militância por terra, que poderia, né, suscitar um enfrentamento de verdade. Eles venderam você, amiga, te entregaram ao golpe. É isso que está rolando, é isso que fica claro, é a prova do pudim, é a navalha expressa. Quem não falar de Patriot Act está no esquema. Vendeu a alma ao diabo fardado. Quer ser o MDB da nova ditadura. Mais uma vez, todos os ex-candidatos à presidência, todos os presidentes de partido, todos os parlamentares de PT, PCdoB, PDT, PSOL, PSB, no Congresso. Ninguém fala disso. Só o Duplo Expresso. E aí eu peço até para partidos que não estão nesse jogo de reprodução de mandatos, como, sei lá, PSO, PSTU é uma loucura, né? PSTU apoia aí a agenda imperialista, mas sei lá, de repente tem alguém que caiu de paraquedas lá. Essas pessoas que não estão com mandatos, que não tem essa coisa, que usem suas estruturas para falar de Patriot Act, não é teoria da conspiração, é só pegar o projeto de lei e ler. Não precisa nem formação jurídica, uma pessoa leiga entende. Carlos Soberano não é advogado, ele entende o que está escrito ali. Então, por que esse pessoal não fala nada? Né? Vamos, causa algum constrangimento a alianças com o PT? Bom, mas de que adianta, então, ter um partido diferente? A gente tem que usar as nossas redes, nós não temos esse constrangimento de mandatos, para falar de Patriot Act. Porque esse é o quadro em que a gente se encontra na atualidade. Né? E para falar ainda sobre essa questão aí, talvez, de constrangimentos em alianças políticas, a paralisia no setor sindical, e conversar também mais sobre a América Latina, sobre o Uruguai, de repente sobre o Equador, vou chamar agora o Alejandro Acosta, editor do jornal Gazeta Revolucionária. Deixa eu mandar para ele aqui o link. Um momento, paciência, que aqui a gente joga nas 11 e joga nas 11 ao mesmo tempo. A gente joga nas 11 ao mesmo tempo. Deixa eu ter uma mensagem aqui. Olha só. E ele falou que deu uma paralisada na internet dele. Deixa eu ver, que coincidência. Ih, falou que a internet dele estava com problema. Ó. Vamos ver, mandei para ele o link. Vou dar uma ligada aqui para ele, para de repente ele ver. Ó, ele falou que é coincidência, né? De repente ele não está conseguindo entrar, tá sem o sinal da internet, né? Mais uma dessas engraçado, esse tipo de coincidência só acontece com o Duplo Expresso. Eu tenho mais assuntos aí para comentar com vocês, Personalta, nessa manhã, coisas da atualidade política, mas que eu posso ir abordando enquanto o Alejandro Acosta
não chega. Só ver aqui, me certificar de que ele viu a mensagem, porque sequer a mensagem que eu mandei para ele aqui pelo aplicativo de mensagem instantânea chegou. Eu vou usar o Telegram, né? Na alternativa do WhatsApp, a gente vai para o Telegram. Ó, mandar para ele aqui, ó, o link para ele da sala em que a gente está para fazer a conferência. Bom, já liguei aqui para o telefone dele, não sei se está com sinal, a mensagem sequer chega, mas então a gente vai dando sequência aqui enquanto isso. Bom, falando aí, olha, eu tinha separado aqui para falar com vocês essa questão da curtida do vídeo, que foi flagrante que eu fiz ontem, né? Ontem lá coloquei no YouTube, né? Muitas pessoas viram, até com 2.000, quase 2.200 visualizações, o flagrante que foi no vídeo que a gente levou ao ar no fim da tarde. Mas nem precisei mostrar esse vídeo da sabotagem das curtidas, né? Porque hoje de manhã continua a mesma sabotagem, né? Então, por conta disso, não precisei mostrar. Mas outra questão que eu vou botar aí, para a gente dar uma risada, pelo menos, aliviar a tensão, outro que eu tinha feito aqui também era esse, falando da ausência do vídeo com o Felipe Quintas, né? E engraçado, é a segunda vez em uma semana, que tinha acontecido também na segunda-feira passada, do vídeo não ser liberado, e agora na segunda-feira mais uma vez. Será que é uma implicância com o Felipe Quintas? Eu não sei o que foi, porque ontem nem o Rubem Gonzalez estava, foi só ele que participou do programa, uma implicância com o Duplo Expresso em particular, mas o fato é que eles tiraram, não liberaram o programa e não aparece até agora, né, para 43% das pessoas, como eu disse, faz esse tipo de busca, 43% faz, vai lá e pesquisa e não vai encontrar, e vai pensar, não teve programa hoje, então. Foi isso. Não, meu amigo, minha amiga, você tem que fortalecer a nossa rede, vai lá para duploexpresso.com, coloca o seu e-mail na nossa lista, no canto direito superior, aciona o sininho vermelho no canto esquerdo inferior das notificações e vá para o nosso canal no Telegram, É isso que é importante, que você vá para lá, estamos aí com umas 2.800 pessoas, né? Deixa eu dar o número exato de pessoas que temos no nosso canal no YouTube na atualidade. É 2.753 pessoas. Mas tem que aumentar, por exemplo, né? Por e-mail a gente tem dezenas de milhares de pessoas. Quem assinou notificação pelo navegador também dezenas de milhares. O Telegram tem que aumentar, porque as pessoas têm que parar de mandar mensagem sensível pelo WhatsApp. Elas têm que se educar para esses novos tempos de hipercontrole. Suas mensagens do WhatsApp são abertas. O backup é feito no iCloud ou então no Google Drive automaticamente, né, o backup das suas mensagens, e isso é aberto para as agências americanas, que repassam essas informações para as agências brasileiras. A gente teve a prova do pudim de quão azeitado está essa cooperação entre americanos e militares do Brasil, com a participação do Carlos Soberano aqui. Cada vez que ele entra nessa sala, essa sala ela é criptografada, então eles não conseguem ver, lógico que eles veem porque está sendo transmitido ao vivo, mas se não estivesse no ar, eles não veem o conteúdo da conversa. No entanto, né, e não é salvo em backup, nada disso. Backup é aberto, como é feito com o WhatsApp. Mas a empresa, né, o Zoom, que faz essa transmissão, eles conseguem os metadados. Então eles sabem, por exemplo, o IP que o Carlos Soberano usa para entrar na sala. Só que o Carlos Soberano faz aquela coisa da cebola, né? O IP do IP, do IP, do IP, do IP, e não tem como chegar no final. Mas a casca da cebola, os gringos veem, passam para os militares seguem tentando fazer uma varredura para encontrar de onde que ele fala, quem ele é, etc, etc. Então, está em tempo real, online, a cooperação entre os gringos e os militares brasileiros. E de acordo com o Patriot Act original dos Estados Unidos, as empresas, quer queiram, quer não, têm que entregar esse tipo de dado para a NSA e sem dar ciência ao usuário, né? Não pode cientificar o usuário. Então ele pede, me dá esse dado aqui e passa para o colega do Gabinete das Sombras do GSI, o nosso proto-deep state brasileiro. É isso que está acontecendo. Mas, enquanto o Alejandro Acosta, deixa eu ver se ele já viu aqui a mensagem ou não, senão eu prometo que você vai dar uma boa risada com a gente agora. Parece que ele está com problema no sinal mesmo. Aí. Essas coincidências da vida, né? Engraçado que essas coincidências só ocorrem para o Duplo Expresso. Só acontece pra gente aqui, deve ser alguma coisa, não sei, será que é minha cor de cabelo, o pessoal não gosta, né? Não tem nada a ver, certamente, com o que a gente fala aqui. Mas vamos dar uma risada, aliviar um pouco a atenção nessa manhã de terça-feira? Olha isso daqui, ó, inacreditável. Ontem, sabe quem é Alexandre Frota? Aquele ex-ator de novela, ex-ator pornô, sei lá o que, ele é o que? Personalidade da direita, né? Antes aí militante radical da direita, que concorreu e foi eleito deputado federal nesse ano. Aí todo mundo tá vendo essa telequete, né, essa briga fake dele
com o Bolsonaro. Né? Aí é o espectro total, você vê. A oposição ao Bolsonaro é ocupada pelo Alexandre Frota. Isso é o domínio do espectro total, né? Na prática. Aí você vê que ele vem falando aí críticas e tal, e falando besteira contra o Bolsonaro e tal, pois ele já conseguiu. Aí você vê como é o domínio do espectro total mesmo. Onde que ele vai ser entrevistado essa semana? No Brasil 247. Tá lá, o Alexandre Frota postou no Twitter dele ontem à noite, ó, sexta-feira, dia 18, às 15 horas, ao vivo, com o Leonardo Atushi no Brasil 247. Alexandre Frota. Aí eu botei aqui, né? Eu botei todos os emojis de rolando de rir, chorando. Eu botei, pô, ô galera, olha aí o novo colega de bancada de vocês, Breno Altman, Rui Costa da Pimenta, Renato Rovai e tantos outros aí, né? Lá 247, olha que maravilha, dignificou ali aquela bancada. Agora é o Alexandre Frota, agora vai. Essa é a oposição, esse é o enfrentamento a Bolsonaro, é Alexandre Frota. É brincadeira, né? É quando a gente fala que é piguinho vermelho, Alexandre Frota, nesse veículo que orbita o PT, isso aqui, minha gente, esse convite aqui não sai sem bênção do PT jurídico, não. Então eles estão querendo reabilitar Alexandre Frota para manter esse controle de espectro total, porque é uma pessoa infiltrada, claramente, essa briga dele com o Bolsonaro é cenográfica. Qual é a causa grande do desentendimento dele com o Bolsonaro? Não existe. Não existe. Então, é inacreditável. É isso aqui que você chama de imprensa alternativa? A que vai dar espaço para Alexandre Frota conseguir vender a mentira de que ele é oposição a Bolsonaro? É inacreditável. É por isso que o Duplo Expresso é tão problemático. Ele vai e mostra isso aqui. Né? Olha que vergonha, né? Mas, assim, constrangedor, gente. Eu nem mandei para o Pepe Escobar. Pepe Escobar é o seu novo colega de trabalho. Alexandre Frota. Não sei se o pessoal vai falar para ele, né? Porque ele mora em outro país, talvez ele tenha sabido disso. Inacreditável. Inacreditável. Mas é isso aí. Não, e teve gente perdida ontem, né? Eu vi aí no chat alguém falando assim: ai, como que vocês do Duplo Expresso conseguiram aquele áudio do grampo entre esse Leonardo Atushi e o Nagy Narras, o financista bandido, falando de articulações com um outro financista bandido, Daniel Dantas. Isso só pode ser trabalho de uma inteligência estrangeira. Mas que desinformação. Ainda no programa ontem eu falei que aquilo dali é um áudio feito com autorização da justiça na Operação Satyagraha, que foi séria, né, que foi atrás do Poder de Verdade, atrás do Daniel Dantas, tocada pelo delegado Protógenes de Queiroz, ex-delegado, que está aqui asilado na Suíça por conta disso, né, perseguido, e o juiz Fausto de Sanctis, e eles estavam indo atrás do Daniel Dantas, e por conta disso chegaram a quem? Chegaram ao Leonardo Atushi, que o Paulo Henrique Amorim sempre falou que era um laranja do Daniel Dantas. Não sei qual elemento o Paulo Henrique Amorim tinha para falar isso. Mas falava, inclusive, que o 247 seria do Daniel Dantas e que o Leonardo Atushi continuaria sendo o seu laranja. Então tá lá no Twitter. Gente, esse áudio tá aí há anos no YouTube. É só você pesquisar. Então, eu mostrei um aqui ontem, mas se quiser ver a conversa completa desse cidadão, mostrando aí quem que é íntimo dele, né? Ele chama o Daniel Dantas de Daniel, o Daniel. Então, você vai lá no duploexpresso.com e coloca aqui, ó, vamos lá no campo de pesquisa, vou fazer junto com vocês, eu coloco a Sinara Menezes, né, a que se diz socialista morena, mas que é identitária e não é morena não, é Moreno, de Lenin Moreno, que é uma traíra, né, o passado de direita dela eles constam. Então tá aqui, eu vou botar, ó, Menezes, é com Z, então peraí, deixa eu botar na capa aqui para você assistir comigo, ó, vamos lá, pesquisar, Sinara Menezes. Ó, você vai encontrar esse artigo aqui, esse daqui é um de reação, o original é esse aqui, ó, alerta, golpe ordena abate Duplo Expresso via pena alugada de infiltrados. Então, entrando nesse artigo, você vai ver diversas pessoas nos atacando, aí do Piguinho Vermelho, esse cidadão aqui que está aparecendo, né, fazendo post, nos atacando, vários outros. Você vai ver aqui provas de infiltração na esquerda, uma cidadã filiada ao PT, que inclusive parece que concorreu ano passado para deputada, que articulou um grupo para pessoas de formação jurídica trocarem estratégias, e na verdade isso tudo era passado para a Lava Jato, está aqui a prova de que ela era uma infiltrada, ou pelo menos tinha um comportamento de infiltrada, que até hoje ela não esclareceu. E aqui, ó, o outro aqui, empregado do Daniel Dantas, segundo o Paulo Henrique Amorim, batendo na gente, né? Aliás, 2 empregados do Daniel Dantas, segundo o Paulo Henrique Amorim. Mas o que eu queria mostrar
né? Pela ocasião dessa questão que a gente falou da Carmen Lúcia, e aí a pessoa que foi escalada naquela altura para bater na gente foi essa Sinara Menezes, né? Que, mais uma vez, o problema é que eles contam com a bolha para o pessoal do público mais à esquerda não saber o que esse pessoal fazia quando trabalhava para o PIG. Então, essa própria Sinara Menezes publicou diversos artigos atacando o PT, atacando quadros do PT, atacando o Lula, atacando o Zé Dirceu, quando ela trabalhava para a Veja. Trabalhava para a Veja. Né, hoje em dia se pinta aí de socialista morena, sendo identitária moreno. E os artigos dela para Veja, não acredita em mim não, vai lá, só entra aqui, no final desse artigo estão reproduzidos lá os artigos dela antigos, então está no final. Mas o que eu queria mostrar eram esses áudios aqui do grampo do Leonardo Atush com o Nagy Narras. Não é só um não, tem 1, 2, 3, 4, né? Uma conversa mafiosa, quando você vê ali ele falando pro Nagy Narras ir para cima de filhos da puta como Paulo Henrique Amorim no Carta, aí você vê a solidariedade, né, entre colegas, dando dicas, falando que ia informar o Nagy Narras para ele poder se situar, ia ser fonte do Nagy Narras. Esse financista bandido, né, foi condenado pela justiça brasileira, cumpriu pena, até uma coisa rara, pelo golpe que ele deu na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro nos anos 80, está sempre metido em coisa esquisita aí, né, aquela reintegração de posse, eu acho que era de Pinheirinho, ou uma outra que teve em São Paulo, o terreno era dele, numa coisa muito esquisita. Então, tá aqui, e ninguém fala sobre isso nesses áudios. Então, não teve nenhum trabalho de inteligência estrangeira para pegar, não, minha gente. Isso aqui é velho, é de, sei lá, 2009, 2008, quando foi a Satyagraha, né, e tá na internet há uma década, né, só pegar. Como uma pessoa dessa, que chama o Daniel Dantas de Daniel, ressurge como editor de site de esquerda? Que história é essa aqui, né? Tem que explicar. Não fala nada disso, né? Então, o pessoal fica nervoso quando a gente lembra do passado, né? O da Sinara Menezes, deixa eu mostrar aqui, eram os artigos, mostrar de repente só os títulos aqui, que aí você já tira, né, o todo pela parte, de uma maneira metonímica. Olha só, olha que interessante, artigos dela. Nós vamos dos títulos. Marta faliu São Paulo, da Sinara Menezes, falando da Marta Suplicy. Na sequência, tem um elogio ao Alckmin, pouco sal, muitos votos. Ganha força uma safra de políticos com a imagem de honestidade, jeito de síndico e nenhum carisma. Bom para o país. Sinara Menezes elogiando Geraldo Alckmin, quando ele tentava se projetar nacionalmente. Depois, um elogio ao Aécio, em que rolou até carta de agradecimento do Aécio ao texto da Sinara Menezes. Então, vamos lá ao artigo da Sinara. Uma empresa chamada Minas. Em apenas 2 anos, o Estado sai do vermelho graças a um processo de saneamento baseado em métodos da iniciativa privada. Ela é de esquerda? A mulher escreveu isso aqui em 2004, na Veja, publicado na Veja. Recebeu um agradecimento do Aécio Neves e agora se diz socialista morena. Olha isso, o Alckmin era bom para o Brasil, né, esse modelo dele de gestor, e aqui é uma maravilha para Minas, foi ser tocada como uma empresa privada. Isso é esquerda? Você está vendo o que é domínio de espectro total? É pegar uma pessoa que é de direita e fingir que é de esquerda. Falar que é socialista morena. Isso é espectro total, é infiltrar a voz midiática do que seria a oposição e a representação político-partidária. O Alejandro está me ligando aqui, eu não posso atender. Deixa eu ver se ele mandou uma mensagem. Chegou lá o e-mail. Mas é isso, minha gente. Está acontecendo. Então, vamos continuar aqui, ver a próxima matéria da que se diz socialista morena. Está aqui reproduzida a carta, né, do Aécio Neves, agradecendo as cartas aqui e tal. Aí tá aqui, batendo do filho do Zé Dirceu, um caso para o CFJ e tal, aí atacando a família do Zé Dirceu. Não vou ler aqui tudo, Aí tá aqui, ela está dizendo que esquerdistas são ultrapassados, né? Capitalistas de esquerda, e falando que pessoal, Che Guevara como capitalista. Às vezes é preciso endurecer, mas com ternura. No caso, endurecer é o receituário liberal. Texto da Sinara Menezes. É preciso endurecer o receituário liberal. Ela que agora se diz socialista e morena. Publicado onde? Publicado na Veja. Na Veja. Vamos mais um. Ver se... misógino no artigo, falando da vida pessoal da Marta Suplicy quando ela era prefeita, usando o machismo e a misoginia para atacar alguém que era uma política que estava à esquerda naquele momento. Então, Marta e seus 2 maridos, usando o fato de ser mulher para poder fazer uma crítica machista e não ser acusada de tal, quando é, claramente, machista. Então, fazendo trabalho sujo, né? E engraçado, nessa vez que a gente falou da questão da
da Carmen Lúcia, CD Chandagem, aí ela dizia que a gente era um site misógino, machista e tal. Esqueci ela da matériazinha canalha que ela fez lá pra Veja, né, machista, usando o fato de ser mulher para atacar a Marta Suplicy enquanto estava no PT. Aí tá aqui, ó, ela que fez também aquela entrevista famosa, mas se o pessoal não lembra mais, né, com a namorada do Eduardo Suplicy na véspera da reeleição da Marta, né, muito prejudicial. Aí ela fala o seguinte, eu começo aqui, ó, Eduardo destravou. A namorada de Eduardo Suplicy diz que o senador mudou para melhor após a separação de Marta, mas que o mesmo não aconteceu com a Marta. Ela publica essa matéria uma semana da eleição, da reeleição que a Marta perde, né? E é quando o José Serra chega à Prefeitura de São Paulo em 2004. Incrível, né? Ela foi a autora da tal entrevista. São alguns das pérolas da sujeita que agora se vende socialista morena. Também é o outro aqui que era, né, chamava, ou chama ainda, né, quem sabe, o Daniel Dantas de Daniel, né, e leva recados do Daniel para o Nagy Narras, como a gente ouve no Grampo, e surge como editor de um site da esquerda, entre aspas. Como é que esse pessoal não explica esse passado, né? Todos pegaram um dossiê fajuto que o Nassif fabricou sobre mim e para falar que eu trabalhei para a empresa Trafigura, que só está no mesmo país que eu. Eu estou em Berna de um lado, eles estão em Genebra do outro lado do país, mais de 2 horas de viagem. Imagina, se eu fizesse 4 horas ida e volta todo dia para trabalhar, nunca conversei com qualquer pessoa dessa empresa, nunca estive num evento, mesmo sem falar com uma pessoa dessa empresa. Eles achavam importante revirar o meu passado e até mentir, inventando coisas. Por que eles não explicam o passado deles? Não é? Interessante isso. Então, isso é a prova do domínio de espectro total. A pessoa que se diz socialista morena dizia que era necessário tocar o Estado como uma empresa, que era bom ter pessoas como Geraldo Alckmin chegando ao Estado, né, e que o sucesso de Minas Gerais do Aécio foi tocar o Estado como uma empresa privada. Agora, o que ela tem de socialista e morena? Coitado do Brizola, que inventou a expressão socialismo moreno. Isso é o domínio de espectro total. Tá tudo infiltrado. E não dá, a gente tem que sanear a trincheira para começar o combate. É esse pessoal que impede o nosso time de entrar em campo. É esse pessoal que, quando você está na trincheira apontando para o outro lado, vai vir aqui te dar uma bala na cabeça. São traidores, são infiltrados. É preciso apontar. Não há união com o traidor. O traidor está jogando para o outro lado. Não tem como não tratar disso. E essa é a mensagem inconveniente que o Duplo Expresso traz, é por isso que ele é censurado. Deixa eu ver se o Alejandro Acosta mandou alguma mensagem aqui. Não mandou. Manda aqui, manda por escrito. Escrito, não posso atender. Eu já mandei aí para ele o link. Vamos ver se ele pode entrar e conversar com a gente ou se ele está sem sinal. Se estiver sem sinal, é mais uma dessas coincidências, né, que afetam aqui o Duplo Expresso nas redes, né? Deixa eu ver se tem mais algum tema enquanto a gente ganha um tempinho aqui para conversar com ele, mais algum tema relevante aí das últimas 24 horas, fora essa piada, né? Olha aqui, mais uma vez para concluir, por que a gente entrou nessa digressão sobre o espectro total e essas pessoas de direita que ressurgiram do nada como de esquerda? Kiko Nogueira, esse aí do DCM, da Veja a vida inteira, né? Na fase já terrível da Veja, ele estava lá. Que bando de progressista de meia tigela é esse? Né? Nada. Foram recrutados no que tinha de pior no PIG, trouxeram essa ética de lá, não é à toa que todos eles entraram em pool para disseminar aquele dossiê fajuto do Nassif contra mim, e assim eles dominam, né? Tem um discurso único, todos falam a mesma coisa, uma política editorial de colmeia, e impedem que o verdadeiro questionamento surja. Esse que aponta o comprometimento de quadros nos partidos de esquerda com o golpe. Nenhum deles vai falar de Patriot Act, nenhum vai falar. Então, olha só, mais uma vez que suscitou essa reflexão foi a entrevista agendada do Alexandre Frota, né? A oposição ao Bolsonaro, agora chegou, agora vai. Lá, agendada com o mesmo Leonardo Atucha, aquele que chama o Daniel Dantas de Daniel, no Brasil 247, na sexta-feira. É imperdível esse programa, hein? Eu não vou poder, vou estar ocupado, mas quem assistiu isso daí me fale dos pontos altos para a gente comentar aqui no domingo, de repente, né, quando a gente comenta os gols contra da rodada, né, a mesa redonda que a gente mantém no domingo com o Carlos Soberano e o Fernando Nogueira Martins Júnior, né, comenta com a gente os pontos altos dessa maravilha que vai ser sexta-feira, 15 horas, Alexandre Frota com o Leonardo Atucha, né? Será que vai ter audiência do Daniel? Será que o Daniel vai estar assistindo? Não sei, né? Bom, sobre aquela questão que eu falava, né, do Lula, de estar implantando a história de que o STF agora vai soltar, olha só, para você ver que eu não estou mentindo. Tá lá
a deputada do PT, que é até uma das mais aguerridas, hein? Assim, em princípio, né, não é das piores ali não, que é a Érica Cocai. Ela botando, ó, urgente! Celso de Mello sinaliza nos bastidores que pode declarar suspeição de Moro e anular sentença condenatória de Lula no caso do triplex do Guarujá. Hashtag Lula livre. Todos os deputados do PT ontem ficaram fazendo isso, né? Então todos com essa fotinho aí, metade cara do Lula, metade cara deles. E aí eu compartilhei falando o seguinte, ó, qual o emoji aplicável para esse caso, minha gente? Eu botei aquele emoji dormindo, o emoji aquele olhando de lado, né, quer dizer desprezo e ceticismo, um emoji revoltado, indignado, aquele com a cara vermelhinha, ou um pior ainda, gritando palavrões. Ou então, todas as alternativas acima, né? E aí o pessoal respondeu aqui dando outras sugestões, colocar o emoji de palhaço, alguns votaram no para botar que é para rir, né? Outros que é para aqui botar o dedo médio, né? O nosso amigo Buda Ferreira botou que é para mandar o dedo médio, enfim, é isso daí. Aí você fala, não, mas foi um deslize da Érica Cocai, o único deslize dela naquele dia. E olha, a Érica Cocai, como eu falei, ela não é das piores ali não. Eu lembro quando o Sérgio Moro foi na oitiva lá na Câmara dos Deputados, que ela contrariou a ordem do Paulo Pimenta e falou de banestado, né? E tem um vídeo aí, o flagrante, o pessoal expressionalta que viu me indicou, que na hora que ela fala de banestado, Paulo Pimenta levanta do lugar e vai ali para cima dela, e chega o deputado Vicentinho e segura ele, assim, dá para ver na borda da câmera, fala, não, tal. E aí quando ela termina de falar, ela levanta e vai lá prestar alguma satisfação para ele, né, que é o líder da bancada. Então, ela ousou ali, não falou Dario Messer, tinha que ter falado, hein, Érica? Pô, Dario Messer, mas falou, né, a senha, a mensagem cifrada, falou banestado e tal, e o Paulo Pimenta ficou bravo ali no negócio, ficou bravo. Mas aí, olha só, ela ontem, então, que mais uma vez eu reforço, não é das piores, né? Ali tem gente, por exemplo, a Maria Lúcia Fatorelli, quando esteve aqui da última vez, ela nos contava que o deputado Rogério Correia, que é lá de Minas Gerais, quando ele fez coisa errada, induzido a erro por esse lado do Nordeste, o Wellington Dias, do Piauí, o governador, quando a Maria Lúcia Fatorelli explicou para ele que o que ele estava fazendo lá da securitização era errado, ele voltou atrás, tentou coletar assinatura para tirar o pedido de urgência que ele próprio tinha conseguido a pedido do Wellington Dias. Então, assim, tem pessoas que estão abertas, né, quando informadas, são muitas vezes induzidas a erro e podem, né, nos limites do mandato, atrapalhar minimamente o avanço do golpe. Vamos lembrar aí do Glauber Braga, chamou o Sérgio Moro de ladrão, nós oferecemos aqui todas as informações que a gente tem sobre o Sérgio Moro ser de fato ladrão, né, se isso aí seguisse, se houvesse interesse em seguir nessa pauta. Fora isso, ele falou de Patriot Act numa live dele, mas assim, são as exceções raríssimas, mesmo assim com um alcance muito limitado. A gente precisava que todos estivessem fazendo isso, ou no mínimo, que os deputados desse partido parassem de faltar nos dias em que esses temas do Patriot Act são pautados e votados lá na Câmara dos Deputados. Isso aí, como eu falei, é mais velho do que andar para frente. Né? O pessoal, quando tem uma coisa constrangedora, que eles estão acertados para deixar aprovar, eles faltam. E 90% do processo legislativo é feito em comissão. O plenário não faz de conta. É em comissão. A regra é passar nesse caráter conclusivo que não precisa ir a plenário. Né? E as grandes jogadas, as grandes negociatas se dão em comissão. É por isso que a gente falou aqui, arriscamos, como já sabíamos que é assim que rola o processo legislativo, quando teve aquela história da Tabata Amaral, né, que o PDT ia puni-la exemplarmente por ter votado a favor da reforma da Previdência, a gente falou, vai nada. Aí falou, vamos tirar ela das comissões, vamos tirar da vice-liderança e tal. Eu falei, vai tirar nada. O Jorge Paulo Lemann deu a grana e bancou essa guria para botar ela na Comissão de Educação, que é onde rola muita negociata. Entendeu? E é para isso que ela está lá. E o processo legislativo se dá na comissão, não se dá em plenário. Então, não vai tirar, dito e feito. Né? Apesar da bravata, dizer vai ser exemplarmente punida, não tirou de uma comissão, principalmente do grande alvo dela, que era essa comissão de educação. Grande alvo dela não, grande alvo do Jorge Paulo Lemann, né, que joga há muitos anos pela privatização da educação no Brasil, privatização dos conteúdos, né, do fornecimento, do encaminhamento pedagógico, etc., e quer ganhar mais dinheiro ainda com isso. Né? Então, ela foi colocada lá, ela foi eleita e foi colocada nessa comissão pelo Jorge Paulo Lemann. Então, ele não toleraria que o PDT roesse a corda e tirasse ela de lá. E não tirou mesmo. Agora a guria, né, parece que ontem anunciou que vai sair do PDT, estava no Roda Viva, aí falou que não sabe ainda para onde vai, e anunciou uma briga judicial para manter o mandato. Duvido que o PDT vá mesmo. Se tiver essa briga aí, vai ser telequete total, né? Não vai atrás disso daí não, porque sabia quem era a menina quando ela chegou. Né? Então, olha só,
A Erika Kokai, então, como eu falei, não é das piores. Ontem ela estava aí, ou pelo menos quem cuida das contas de rede social dela, estava virado no diversionismo, hein? Não vai falar um palavrão aqui. Putz, grila, né? Então, não só teve essa história do urgente, Lula será salvo pelo STF, sem nenhuma mudança na correlação de forças, né? Nada mudou, mas o Lula vai ser salvo pelo STF. Pois bem, ontem ela resolveu falar até de terraplanismo, né? Não tem outro assunto para falar, não tem Patriot Act, não tem securitização, não tem previdência, não tem associação no roubo do pré-sal. Não, ela resolveu falar, postar uma foto da Terra tirada por um astronauta e falar: e agora, terraplanistas? Foto do astronauta Nick Hague na estação espacial. Mas realmente não tem nada mais importante a fazer, deputada Erika Kokai do PT do Distrito Federal. Né? Nada mais importante no Brasil do que tentar fazer sismogênese, né, para tentar fazer um post de provocação contra o terraplanista. De fato, isso aqui é a prioridade nacional, sem sombra de dúvida. Olha, grande postagem da senhora ou da sua equipe aí de comunicação. E aí o nosso amigo Pássaro de Corda postou isso, ó, vamos discutir, encaminhou, né, retweetou o tweet dela com o seguinte comentário: vamos discutir se a Terra é redonda ou não. Fala-se de tudo, menos do que é realmente importante. Ah, a guerra híbrida. E eu respondi, né, PQP. E o Patriot Act, deputada Erika Kokai? Quando que a senhora vai falar sobre isso? Quando que a senhora vai usar as suas redes para alertar a sociedade brasileira de que ela está indo para um cadastro único com seus dados biométricos, né, biológicos, biométricos, genéticos e de biografia, seu grupo familiar, relações familiares, sentimentais? Quando que a senhora vai falar desse novo cadastro do SNI, deputada Erika Kokai? Né, e do Patriot Act, que vai monitorar a sua troca de mensagem instantânea com a desculpa de combater terrorismo? Quando que a senhora vai falar do 15... Esse que eu falei agora é o 2418. Quando que a senhora vai falar das supostas forças antiterroristas mantidas na clandestinidade com identidade falsa, autorizadas pelo projeto 1595, que quando foi votado na Comissão de Segurança Pública da Câmara, os deputados do seu partido faltaram. O Rui Falcão e o Paulo Teixeira e o Nelson Pellegrino, também faltou Marcelo Freixo, também faltou Áurea Carolina, os dois do PSOL, faltaram deputados do PDT, do PCdoB e do PSB também. Quando que a senhora vai falar disso? Usar sua rede para alertar? Porque nem a direita quer estar num cadastrão. Eles não são libertários? Eles não têm medo de Estado grande? A direita, a base da direita não quer entrar nesse cadastrão aí de informações genéticas, biográficas e biométricas. Certamente não quer. Então por que a senhora não usa o seu canal para falar sobre isso, em vez de postar foto de terra plana e provocar terraplanista? Que em si já foi um grande diversionismo plantado. Né? Então é inacreditável, né? É inacreditável o nível da farsa. Né? E eu peço ao deputado Erika Kokai, que usou lá naquela oitiva do Sérgio Moro a falar de uma maneira cifrada em Banestado, sem adentrar, causando a revolta do Paulo Pimenta, esse que é bandido, que tem o rabo preso, quem sabe dele é o primo, que falou que atuava como laranja dele em operações de lavagem de dinheiro, esquentamento de dinheiro frio na Tríplice Fronteira, com exportação fantasma de arroz e um posto de gasolina lá também com esquentamento de real frio. Né? Esse que tem o rabo preso, se acerta com o Sérgio Moro, foi lá para cima dela, queria parar de falar. Então, ela não ousou, só falou assim, Banestado, né? A palavra senha, sem falar muito. Mas era importante que a senhora usasse suas redes para divulgar o Patriot Act. Ou a senhora está mais preocupada em ficar no parlamento, em poder concorrer em 2022 sem ser barrada pelo judiciário e sem a urnazinha inauditável tirar os seus votos? Isso é mais importante para você do que o fechamento de regime do Brasil, do que a base aí da militância por moradia no Distrito Federal ser rifada porque é radicalizada demais? Né? A gente tem que acabar com isso. O cretinismo parlamentar agora ele é criminoso. Ele está com as mãos sujas de sangue. Chegou a um novo nível. Essas pessoas que seguem nessa lógica de reproduzir o mandato e aceitar seu MDB na nova ditadura, eles estão com sangue das suas bases na mão. Ou pelo menos estão dispostos a ficar com o sangue das suas bases na mão. Isso é intolerável. Intolerável. Né? E tem que ser denunciado. Tem que ser denunciado. E a gente queria que a nossa denúncia fosse ecoada por aparelhos partidários que não, ou organizações, movimentos, que não têm essa vinculação. Então, como eu falei aí, PCO, por exemplo, eu sei que tem muita gente do PCO que nos assiste aqui, conheço diversas pessoas seríssimas na militância, levem isso lá para as reuniões de pauta, para as reuniões de discussão política interna. É preciso que isso também seja pautado. Não há
aproximação com o PT que justifique silenciar sobre o papel passado do fechamento do regime, que é o Patriot Act. Não há. Mas como assim? Se esse partido é revolucionário, ele vai ser visado lá na frente. A sua base, pelo menos, vai ser visada. Né? Diferentemente do PT, a gente não quer ver uma cúpula que venda o pescoço da base, entregue isso ao golpe. Então, pautem isso internamente, né? Certamente com conhecimento, ou pelo menos eu espero que conhecimento do que se trata, né? Que vai ser tratado e abordado também. Vão somar a nossa voz na denúncia desse fechamento clandestino de regime. Todo mundo não quer falar de fascistização, fascismo no Brasil. Quando chega a lei do fascismo, o pessoal silencia. Quando, mais uma vez, se a sociedade toda conhecesse, eles iam se opor. Na direita não quer isso tampouco. Então, queria ver aqui se o Alejandro Acosta já pode entrar. Ele não respondeu aqui não. Então, deixa eu ver lá no Telegram se tem alguma mensagem dele. Não. Ó, então, deixa eu perguntar para ele. Vai poder entrar? Vai poder entrar? Eu vejo aí se ele pode conversar com a gente, senão a gente deixa para uma outra oportunidade. Eu sigo conversando com você aqui, Expresso Nauta, sobre os temas do dia. Né? Vemos aí a sabotagem agora tecnológica. Tecnológica sobre... Deixa eu ligar aqui para ele mais uma vez. Vemos a sabotagem tecnológica com relação aos participantes aqui do Duplo Expresso. É assim, aqui como a gente é produção, apresentação, saque, serviço de atendimento ao consumidor, tudo ao mesmo tempo, editor e tal, aí fica isso, né? Liga, conversa, apresenta, conversa com o Expresso Nauta. Eu peço a sua compreensão aí nessa manhã, que estamos mais do que nunca sabotados aí pelas redes sociais estadunidenses, pela tecnologia de uma forma geral. Já vi uma mensagem aqui perguntando se ele vai poder entrar ou não. Vamos aguardar a resposta. Enquanto isso, quero anotar mais uma coisa esquisita aí que circulou ontem, com uma notinha plantada por um agrojornalista, o Lauro Jardim, lá no espaço que ele tem no jornal O Globo. Olha que interessante, anotado pela Maria França, que é mais alguém que está muito atenta à história da fakeada, né? Às intervenções médicas esquisitas do Bolsonaro, extemporâneas, não muito bem explicadas. Então, olha só, o Lauro Jardim publicou ontem, né, uma notinha, aliás foi anteontem, foi no dia 13, ó, o limite de Bolsonaro e as dores da facada. E é uma foto esquisita ali, né, ele puxando né, e mostrando lá ali aquela coisa, né, a mucosa embaixo do olho, que o pessoal olha para ver se está anêmico e tal, enfim, né. Aí vamos abrir aqui a notinha para vocês verem que coisa esquisita, né. Ó, peraí, vai lá, Lauro Jardim. Abre. Olha, hoje tá brincadeira, hein? Vamos lá, tá abrindo, né? Tô dando corda aqui no computador. Poxa, será que tirou a notinha do ar? Demorando para abrir? Vai lá. Nossa, enquanto isso botar aqui em mim, na minha cara, vocês viram minha cara olhando, esperando abrir a notinha. Ah, não tem problema não, eu botei um print, né? Se não abrir aqui, eu boto print. Sabe que eu trabalho com print, né? Vamos voltar então, né? Vamos voltar lá, ó. Peraí, pá, vamos na minha publicação. Tá aqui o print, olha, da notinha. Olha que esquisito, ó. O limite de Bolsonaro e as dores da facada, publicado em 13 de outubro, lá na coluna do Lauro Jardim, mas foi publicado pelo Gabriel Mascarenhas, que está na aprendizagem de agrojornalismo. Vamos ao texto. Bolsonaro tem evitado trabalhar depois das 18 horas. Segundo justificou, uma pessoa de confiança. Será que foi o general Heleno? A pessoa de confiança? Segundo justificou, uma pessoa de confiança, a partir desse horário, começa a sentir fortes dores na região onde fez as cirurgias. Olha que interessante, né? É a dor com a hora certa. Aí eu botei aqui, ó. Né? É a dor cuco, né? Não tem um relógio de cuco? É a dor cuco. Da hora certa. Em Brasília, 18 horas. Eu faço a minha piada e eu mesmo rio, né? Em Brasília, às 18 horas. Bolsonaro tá na hora de sentir dor aí no lugar da fakeada e tal. É brincadeira, né? E como observa a Maria França, quando ela fez o compartilhamento e me marcou, isso é uma indireta da Globo para o Bolsonaro e, ao mesmo tempo, prepara o terreno para a próxima cirurgia, né? Então, né, tem que fazer uma cirurgia exploratória. Por que ele está sentindo dor às 18 horas em Brasília? É incrível, né? Incrível isso daí. É realmente incrível, literalmente, né? Não dá para acreditar nisso daí. Duplo Expresso.